Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta segunda-feira você vai conferir. Como foram julgadas as contas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. O balanço da Câmara de Vereadores de São Pedro da Cipa também foi avaliado pelo TCE. E ainda, confira o julgamento de duas contas de fundos previdenciários. É o TCE Notícias do dia 3 de outubro que está no ar. Olá, tudo bem? Irregulares, assim foram julgadas as contas de 2010 do Fundo de Previdência de Lambari do Oeste e do Fundo de Saúde de Ribeirão Cascalheira. As informações sobre esse processo você confere na reportagem da jornalista Angelina Micheleto. O relator das contas do ano passado do Fundo de Previdência de Lambari do Oeste, conselheiro Antônio Joaquim, que teve os votos lidos pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, identificou que o órgão apresentou despesa administrativa superior ao limite de 2% do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados. Erro considerado gravíssimo pelo Tribunal de Contas. Diante desse fato inaceitável, registro que, ao final, também estou aplicando multa ao gestor, cujo valor está se pautando no fato dele ser reincidente. A multa aplicada ao gestor da Previdência de Lambari do Oeste, João Josimar Angola, totalizou um montante de R$ 3.100. Além disso, o conselheiro recomendou que o gestor não mais cometa as falhas, pois podem acarretar novamente a reprovação do balanço. Irregulares também estão as contas de 2010 do Fundo de Saúde de Ribeirão Cascalheira, período administrado pelo diretor João de Souza Aguiar. Além disso, o gestor foi penalizado em R$ 6.800 por não ter recolhido cotas de contribuição previdenciária. Não bastasse isso, o gestor do primeiro período efetuou pagamento salarial com atraso, não observou a ordem cronológica de pagamentos, realizou contratações diretas em afronta à lei de licitações, assim como ao deixar o cargo em 22 de novembro de 2010, não havia encaminhado a esta corte qualquer informação por meio físico ou eletrônico. Em 2010, período de 23 de novembro a 31 de dezembro, o Fundo de Saúde de Ribeirão Cascalheira também esteve sob administração do gestor Jair Barros de Lima, que teve as contas julgadas regulares com recomendações e determinações legais. Entretanto, uma multa de R$ 1.400 foi aplicada ao administrador por ter enviado com atraso informes ao Sistema Aplique. Já as contas do Fundo de Previdência de Porto Esperidião, o Previporto, foram julgadas regulares. Em 2010, o Fundo de Previdência Social dos Servidores de Porto Esperidião foi administrado por dois gestores, Luiz Carlos dos Santos, de janeiro a agosto, e José Renato Martins, de setembro a dezembro. O regime próprio de Previdência Social de Porto Esperidião, instituído por lei municipal em 2004, deve garantir aos seus assegurados e dependentes prestações de natureza previdenciária. No período em análise, o Previporto arrecadou cerca de R$ 1.290.000, equivalente a 61,03% do que foi estimado. Além disso, as despesas administrativas no exercício corresponderam a 1,66% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados, percentual dentro do limite legal de 2%. Aspectos que contribuíram para que o conselheiro relator Domingos Neto votasse pela regularidade das contas, posicionamento acolhido por unanimidade pelos demais conselheiros. Mas falhas como a realização de despesas consideradas ilegítimas e atraso no envio de dados obrigatórios ao TCE fizeram com que o Pleno aplicasse multas aos responsáveis pelo Previporto em 2010, sendo R$ 1.260 ao gestor Luiz Carlos dos Santos e quase R$ 400 ao gestor José Renato Martins. Voto no sentido de julgar regulares, com recomendações e determinações legais, as contas anuais ora analisadas, com aplicação de multas correspondentes a 35 UPFs ao primeiro gestor e 13 UPFs ao segundo gestor. Este é o voto. O TCE Notícias faz um breve intervalo, não saia daí. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade.
Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento. O gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. Fique sabendo porque os conselheiros votaram pela irregularidade das contas da Câmara de Vereadores de São Pedro da Cipa. O motivo da reprovação do balanço foi que o presidente do Legislativo de São Pedro da Cipa, Vinecide Araújo, não respeitou o percentual máximo definido pela Constituição Federal com gastos da folha de pagamento da Câmara. Consta nos autos de auditoria feita pelo TCE que o vereador gastou com a folha de pagamento, incluídos os subsídios dos vereadores, o montante de R$ 259.700, valor correspondente a 76,30% da receita de R$ 340.400, excedendo, portanto, o limite de 70% estabelecido pela Lei Maior. Por causa dessa falha, o presidente da Câmara de São Pedro da Cipa, Vinecide Araújo, foi multado em R$ 1.500, valor que deve ser pago com recursos próprios no prazo de 60 dias. A decisão pela irregularidade das contas se deu também por causa de falhas como contratação de profissionais de cargo permanente sem a realização de concurso público e ainda a inexistência de plano de carreira na Câmara do município. Veja também qual foi o posicionamento do TCE para o julgamento das contas de 2010 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso. Regulares com recomendações e determinações legais. Assim foi julgado o balanço de gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, a SEDER. No ano passado estiveram à frente da pasta os gestores Neudo Egon e Gilson Francisco da Silva. Durante o exercício de 2010, não foram instauradas denúncias ou representações contra atos administrativos praticados pelos gestores. As contas foram julgadas regulares pelo Pleno, porém erros foram identificados no processo, como a prestação de contas de viagens fora do prazo regimental, o que motivou o TCE a fazer recomendações e determinações. Entre elas, que o gestor regularize a situação quanto à não retenção do ISSQN pela prestação de serviços pessoa física e ainda que elabore um inventário físico e financeiro dos bens do órgão. Já nas recomendações, o conselheiro orientou que a atual gestão evite cometer os erros elencados no balanço e que implemente mecanismos eficientes para prestar contas de viagens. Nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, uma última informação. Amanhã, terça-feira, é dia de sessão plenária e em pauta estão mais de 300 processos que começam a ser julgados às 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e ainda nos canais 16h30 da TV Assembleia. Então não se esqueça, temos encontro marcado amanhã. Até lá!